E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais uma super revisão, fazer uma revisão bem bacana aí do bimestre, os principais assuntos que vão cair na prova: feudalismo, renascimento, grandes navegações, islamismo, povos pré-colombianos. Se gostar do vídeo, já pula com os dois pés nesse like, bora pro vídeo galera. Vamos fazer uma revisão dos principais conteúdos que vão cair aí nessa prova, tá certo? Muito bem, meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Objetivo Peruíbe. Bora então, olha só. Primeiro vamos falar sobre feudalismo. Feudalismo, ali no século... Começa o feudalismo lá no século IX, já começa o feudalismo, mas o feudalismo ele vai entrar em crise. Nós vamos ter aí um período de crise, mais ou menos ali no século XIII e no século XIV começa então essa crise do sistema feudal. Ao mesmo tempo, nós temos o início também do Renascimento, que nós vamos falar mais à frente aí, tá certo? Renascimento tem uma relação com o Renascimento, mas beleza, falando aí de feudalismo. No feudalismo, nós temos aí aprimoramento das técnicas de cultivo, por exemplo. Técnicas de cultivo, nós temos uma intensa relação, digamos assim, que é uma relação meio conflitante entre a cidade e o campo, tá certo? Entre cidade e campo. Por quê? No feudalismo, nós sabemos que não existe salário, tá? É uma relação que o servo tem com o senhor feudal, é uma relação à base de troca, tá certo? Obrigação. Então, o servo ele deve obrigações para o senhor feudal, aquelas obrigações, as talhas, o tostão de Pedro, a corvéia que nós já vimos. Na cidade nós temos então o trabalho assalariado. Veja bem, o trabalho assalariado ele é muito mais interessante que o trabalho no campo. Tá certo? Mesmo assim, ainda nesse período do século XIII, a Europa vai passar por um grande contingente populacional, ao mesmo tempo que aprimora as técnicas, tem técnicas mais avançadas, que o solo começa a ficar desgastado e coisa e tal, é necessário então termos técnicas mais avançadas aí em relação à produção agrícola. Sabemos que a base econômica do feudalismo é a atividade agrícola. Então nós vamos ter um aprimoramento das técnicas de cultivo e essa relação bastante intensa entre cidade e campo. Isso vai levar também à crise do sistema feudal. Como eu já falei, o trabalho nas cidades é muito mais interessante que o trabalho no campo, por exemplo. Tá certo? Então nós vamos continuando aqui falando agora sobre as revoltas camponesas. As famosas revoltas camponesas chamadas de Jacqueries. Isso acontece na França, especificamente da França. Tá? Quem participa dessas revoltas? Os próprios camponeses, chamados de os Jacqueries. Tá? Se revoltam contra os senhores feudais. Essa revolta camponesa que vai acontecer na França. Também nós temos a Guerra dos 100 Anos e tudo isso vai levar aí à crise do sistema feudal. Por isso que França e Inglaterra são os dois países que nós chamamos de navegações tardias. Eles saem para as grandes navegações de forma tardia por conta de se envolveram aí na Guerra dos 100 Anos, por uma questão política e também econômica, tá certo? Por isso, então, Inglaterra e França considerado navegações tardias, demora para consolidar como país, e isso acaba demorando um pouco para sair para as grandes navegações. Vamos lá, falando então das grandes navegações, as grandes navegações começam ali no século XV e começa a ficar mais forte a partir do século XVI. No século XV, finalzinho do século XV, já temos aí a chegada dos espanhóis na América, e no século XV nós temos também, durante todo o século XV, nós temos as navegações portuguesas, a famosa circunnavegação na África, e em relação às grandes navegações para
O que sustentava essas grandes navegações, temos que entender que nós temos a formação das monarquias nacionais e com isso começa então fortalecer politicamente essas nações. Primeiro, a primeira que vai se formar como monarquia nacional, se consolidar como monarquia nacional é Portugal, depois Espanha, os dois primeiros países que se consolidaram como monarquia nacional, Portugal e Espanha. Legal, então nós estamos aí, século XV, século XVI, já estamos iniciando a Idade Moderna. E como que vai sair para as grandes navegações? É muito caro uma viagem naquela época. Então lembra que se uniu burguesia e rei, se unem e formam as monarquias, ou se centraliza a partir do momento que o rei se une com a monarquia. O rei se une com a burguesia, une monarquia e burguesia. A partir daí consolida então o Estado, fortalece o Estado, no caso Portugal e Espanha. Por isso que vai ter força política, centralização política para sair para as grandes navegações. E a base dessas grandes navegações, a base econômica, nós temos o mercantilismo. Lembra da relação entre colônia e metrópole, pacto colonial, colônia e metrópole, ou seja, tudo que é produzido na colônia, a colônia só pode ter relações comerciais com a metrópole, daí o termo pacto colonial. Tá certo? É importante a gente entender o mercantilismo, que era essa interferência do Estado na economia, ou seja, uniu rei e burguesia, se uniram, fortaleceu o Estado, então o rei vai fazer interferências econômicas em tudo que a burguesia produzir. Lembrando que aí nós temos ainda a manufatura nas colônias. Então nós temos o mercantilismo, que é uma política econômica do Estado, na monarquia, onde o rei então interfere na economia. Nós temos o chamado mercantilismo, que é uma política econômica do rei. E tem essa relação entre colônia e metrópole, chamado pacto colonial. Então, quais os motivos que levaram às grandes navegações? Ah lá, centralização. Como eu já falei, centralização política, uma burguesia forte, principalmente Portugal, e posse de novas terras. Isso foram os motivos que levaram a questão das grandes navegações. Levaram esses países, Portugal e Espanha foram os primeiros países a sair para as grandes navegações. Centralização política, une rei e burguesia. Qual outro motivo? Posse de novas terras, novas rotas comerciais, principalmente, novos territórios, novas rotas comerciais. A expansão do cristianismo também está bem presente nisso aí. E Portugal. Por que Portugal foi o primeiro, então, a sair para as grandes navegações? Porque Portugal, entre Portugal e Espanha, nós temos ali Portugal como pioneiro. Sempre em prova vai cair lá, pioneirismo português. Isso significa que Portugal, por ter uma burguesia forte, uma boa posição geográfica, Portugal até hoje, ainda assim, é claro, está de cara para o Atlântico. Naquele período, no século XV, século XVI, estava de cara para o Atlântico. Isso acabava facilitando as grandes navegações. Um fator geográfico importante também de Portugal. Tudo bem até aí? Então, ainda falando das grandes navegações, no caso, por exemplo, Portugal, Cabral queria ter o quê? A posse das terras americanas da coroa de Portugal, da coroa portuguesa. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, a ideia do Cabral é ter a posse. Eu coloquei ali no finalzinho dos motivos: posse, centralização política, depois a burguesia, uma burguesia forte, unida com a monarquia, ou seja, burguesia e nobreza se unem, e também a posse, tá certo? Entre os principais motivos, a posse das terras pertencentes à coroa portuguesa, lá desde o Tratado de Tordesilhas, que nós vimos em outras aulas, tá certo? Beleza, continuando. Nós falamos agora sobre povos pré-colombianos, basicamente incas, astecas e os maias. Existiam outros povos, mas os povos que nós estudamos são os incas, astecas e maia. Existia uma distribuição geográfica desigual em relação a esses povos. Por que existia essa distribuição geográfica desigual? Por conta de técnicas
Nós temos ali técnicas, em algumas regiões tinham técnicas mais avançadas para a produção de alimento. Sabemos que a atividade principal desses povos pré-colombianos, incas, astecas e maias, era atividade agrícola. Tinha também o comércio, mas o que predominava é atividade agrícola. Então nós vamos ter aí nesse período uma distribuição. Quando os europeus chegam aqui na América, eles percebem que tem uma distribuição desigual por conta de técnicas mais avançadas em relação à produção de alimento, por exemplo. Em alguns lugares, região muito montanhosa, teria que ter técnicas mais avançadas. No caso dos terraços, as chinampas que nós já comentamos nas aulas. Por conta então dessa distribuição desigual, tá? Então, por que dessa distribuição desigual? Por conta de algumas regiões teriam que ter técnicas mais avançadas em relação à produção, tá certo? Em relação aos indígenas do México, por exemplo, se for fazer uma comparação entre os indígenas do México, viviam no México, no caso dos astecas, e os incas dos Andes, eles tinham um padrão comum e uma divergência. Qual que era o padrão comum? Era teocráticos. Todas essas civilizações, coloquei aqui, teocracia. Então, eles eram teocráticos. O que é teocracia? Onde o chefe político, ao mesmo tempo que ele tem poder militar, ele também tem poder religioso e político. Além de poder político, tem poder militar e também poder religioso. Isso é uma teocracia. Tá? Em relação à política, enquanto os incas e os maias, eles tinham um império centralizado, já os maias, olha só a diferença, os maias, eles estavam divididos, eu coloquei aqui, em cidade-estado, tá? Vou repetir então essa parte. Enquanto os astecas e os incas, eles viviam no império já centralizado, os maias viviam em cidades-estados. Essa diferença política aí, mas no que diz respeito à cultura, à religião, todos eles eram povos politeístas. Beleza, só lembrando que a parte, só para reforçar um pouquinho a questão do feudalismo, nós temos as revoltas camponesas, no caso os jaqueris na França. Então, quem estava se revoltando? Os camponeses. O contexto qual o contexto disso? A Guerra dos 100 Anos. Tá? Isso, ao mesmo tempo, também estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos, revoltas camponesas chamados jaqueris na França e a Guerra dos 100 Anos. Tudo isso vai levar então à crise do feudalismo. Continuando agora, só reforçando mais um pouco sobre as grandes navegações em relação a Portugal e Espanha, não esqueçam, tá? Portugal e Espanha foram os primeiros países a sair para as grandes navegações. Enquanto os portugueses navegaram em torno da África, na questão do périplo africano no século XV, presta bem atenção nessa parte, no século XV, o chamado périplo africano ou circunnavegação africana, o famoso caminho para as Índias, do Vasco da Gama e coisa e tal, ao mesmo tempo no século XV ainda, para ser mais preciso, em 1492, a Espanha chega à América. Tá? Durante todo o século XV, Portugal vai fazer aquela circunnavegação chamada périplo africano, enquanto no final do século XV ainda a Espanha chega à América. Então quem chegou primeiro à América foi a Espanha. Portugal chega ainda no século XV, bem no finalzinho do século XV. Falando agora sobre islamismo, nós temos que entender então o desenvolvimento, a fundação do islamismo, é claro, por Muhammad, que é Maomé, se for portuguesar, é Maomé, o islamismo antes do Maomé e depois do Maomé. Então nós temos a Península Arábica, que era uma enorme península, existe, é claro, até hoje, do ponto de vista geográfico, ainda tem, são vários países que se situam nessa Península Arábica. Até hoje nós temos a Península Arábica. É interessante a gente entender a Península Arábica
antes do Maomé e depois do Maomé. Antes do Maomé, o que nos interessa nesse caso aqui, para essa revisão, antes do Maomé. O povo árabe, eles nem sempre foram um povo monoteísta. Eles são monoteístas a partir do Maomé. Tá? Aí vários árabes começam a seguir o Maomé no monoteísmo. Isso no século VII depois de Cristo. Monoteísmo. Mas antes do Maomé, o povo árabe, existiam várias tribos, eles estavam divididos em tribos. Então é importante a gente entender que o povo árabe, antes do Maomé, estava dividido em tribos politeístas. Do ponto de vista religioso, eles estavam divididos em tribos de comerciantes politeístas. Nós temos que entender uma característica política. Sem unidade política, eles não tinham uma unidade política. O povo árabe, antes do Maomé, eles viviam numa descentralização política. Tá lá, sem unidade política. Então é uma característica, a falta de unidade devido à divisão da população em tribos independentes. Tá? Ele estava dividido em tribos independentes. Do ponto de vista religioso, tinha uma diversidade de divindade entre as tribos, ou seja, eram politeístas. Presta bem atenção, repetindo então, característica política do islamismo, antes do Maomé, por exemplo, eles estavam divididos em várias tribos, não tinha uma unidade política, sem unidade política. Do ponto de vista religioso, por exemplo, eles eram politeístas. O povo árabe só passa a ser monoteísta depois da conversão do Maomé. A partir do momento que o Maomé funda o islamismo, aí sim o povo árabe passa a ser monoteísta. Tá certo? Em relação, eu coloquei aqui fé e conhecimento, que é importante. Olha só, pessoal, é importante a gente entender que o feudalismo, é claro que esses assuntos estão tudo relacionados, são assuntos específicos para a prova, mas são assuntos que estão todos relacionados. Voltando lá no feudalismo. Dentro do feudalismo, nós temos que entender feudalismo na Europa. Na Ásia, por exemplo, no caso dos árabes, os árabes estavam desenvolvendo a ciência, a medicina, o médico chamado Avicena, por exemplo, a medicina, a matemática. Quem vai fazer medicina, provável, com certeza vai estudar sobre o Avicena, que era um médico, um cientista árabe. Então, isso em plena Idade Média, nós temos que entender essa parte, em plena Idade Média. Ou seja, enquanto alguns acham que a Idade Média é a idade de atraso, mas lá na Ásia não tinha feudalismo. Na Ásia, no caso dos árabes, estava desenvolvendo a astronomia, a matemática, a medicina, no caso da Avicena. Então, uma coisa importante que eu coloquei aqui, para vocês entenderem, fé e conhecimento. No feudalismo, o que eu quero comparar com o feudalismo? Olha só, o feudalismo, tudo tinha explicação divina, já entendemos isso em outras aulas, tá? Tudo tinha explicação pela fé. Os árabes, ainda em plena Idade Média, lá na Ásia, estavam desenvolvendo o que? Fé e conhecimento andavam juntos. Conviver, fé e conhecimento científico no mundo árabe viviam em plena harmonia. É isso que eu quero que vocês entendam, tá ok? Beleza, bora falar agora sobre renascimento. É importantíssimo essa questão do renascimento, que a cultura renascentista, ela vem totalmente de encontro com a cultura medieval. Tá? O ponto principal para entender o renascimento é isso. Ela vem de encontro, a cultura renascentista vem de encontro totalmente com a cultura medieval. Eu coloquei para vocês lá antropocentrismo e o teocentrismo. Tá? O que é o antropocentrismo? É a valorização do homem. Todas as artes no Renascimento, os artistas valorizavam o homem. Tá? Ele colocava em suas obras a evidência do homem, o homem como centro do universo. Então nós temos o antropocentrismo, que é a valorização do ser humano. O renascentista valorizava muito essa questão do homem como centro do universo, a valorização do ser humano nas obras. Tá? O que vai vir de encontro com o teocentrismo. Então o antropocentrismo é uma cultura renascentista, onde eles valorizam muito o homem, existe uma grande valorização do ser humano. Tá? Na obra, os artistas valorizavam bastante o ser humano, vem de encontro com o teocentrismo. Aquele teocentrismo
onde Deus como centro do mundo, centro da vida, essa cultura medieval. Então não esqueçam, a cultura renascentista, ela vem de encontro com a cultura medieval, tá ok?